O que o governo Jair Bolsonaro traz para nós, eu diria que, primeiro, o governo Jair Bolsonaro é o resultado de um país, né, que tem tendências estruturais, dentre as quais o racismo, que faz com que nós sempre caiamos na mesma vala, dos mesmos problemas. Ou seja, o governo Jair Bolsonaro ele é produto, né, de uma sociedade racista, de uma sociedade desigual, de uma sociedade autoritária. Eu diria que é o ponto, eu ia falar que é o ponto mais alto, mas na verdade é o ponto mais baixo com que nós já chegamos em relação a todo esse problema. Mas, na verdade, o governo Jair Bolsonaro ele traz para mim uma novidade, né, em termos, olhando para as relações raciais no Brasil. E qual é essa novidade? O Brasil ele foi um país que sempre se constituiu a partir de uma ideia de superioridade branca. Isso é desde o século XIX, nós podemos observar, né, primeiro a escravidão, depois todos o período, o Império, depois do período republicano, o Brasil ele sempre se constituiu a partir também de teorias raciais que explicavam, que serviam de explicação para a desigualdade brasileira, serviu de explicação também para legitimar o poder das elites. Agora, veja só, nós sempre falamos de superioridade racial, porque a superioridade racial é uma questão fundamental para entender a dinâmica racial na América Latina. Porque na América Latina se teve que construir uma coisa que não existia na América Latina. O que é branco? Branco é uma coisa que não existia na América Latina. Então veja que a imigração, né, e todas as relações de poder na América Latina foram constituindo a ideologia do que é ser branco, né, que os estudiosos chamam de branquitude. Só que vejam que sempre se tratou da seguinte maneira. No Brasil, né, por exemplo, o grande problema é que nós não somos tão brancos como são os brancos europeus. Então as ideologias do branqueamento, a ideia de que era preciso ser cada vez mais branco para se atingir um patamar de desenvolvimento próximo das chamadas nações civilizadas ou mais desenvolvidas. Mas sempre se teve a ideia de que ninguém era tão branco assim. Então o branco é superior. Diferentemente dos países, como por exemplo nos Estados Unidos, em que você teve segregação racial, e aí se falava de uma outra coisa, que é de supremacia branca, que é uma outra coisa. Que, na verdade, estabeleceu uma linha de corte entre negros e brancos, de tal sorte que são sociedades que se pautam por uma separação. Né? Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, são desgraças dinâmicas igualmente ruins, mas em contextos distintos. Tá? Só para deixar isso bem claro. Agora, qual a novidade que o governo Bolsonaro traz? Eu acho que pela primeira vez, por conta de uma dinâmica internacional, é importante entender a geopolítica nisso, entender também a degradação das condições econômicas sob o neoliberalismo. O que significa isso? O governo de Jair Bolsonaro traz para o Brasil uma novidade, que é a supremacia branca. Ou seja, a ideia de que o Brasil é um país que tem que estabelecer uma linha de corte entre negros e brancos, é uma política declaradamente de extermínio de minorias, veja o que acontece com os povos indígenas, e isso só pode ser entendido, repito, se nós entendemos as relações desse governo com a dinâmica internacional, inclusive em termos as relações com grupos políticos de extrema-direita e que são grupos supremacistas nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu acho que essa é a grande novidade, né? Ou seja, nós saímos da ideia de superioridade branca para a ideia de supremacia branca, em que declaradamente existe uma espécie de projeto de violência contra minorias, abertamente. O Brasil sempre foi um país violento com minorias, sempre foi um país racista, né? Isso aí não é novidade, mas eu acho que esse governo traz uma novidade que torna as coisas muito mais agudas e muito piores do que se pode imaginar. Bom, o problema central daquilo que você me fala é a questão da representatividade. Esse é o termo, né? Ou seja, a grande pergunta que se faz é: a presença de pessoas oriundas de grupos minoritários, entenda-se minoritários, grupos que são historicamente discriminados, grupos que, em geral, não partilham dos espaços de poder. A presença de pessoas desses grupos nesse espaço de poder é capaz de mudar a dinâmica desse espaço? Bom, a resposta é: depende. Porque a representatividade por si só, ela pode não significar nada. Inclusive, você colocar pessoas de grupos minoritários em espaço de poder
sem que esses espaços também não sejam modificados, não sejam transformados, na verdade serve muito a um certo discurso que vai legitimar a continuidade da discriminação, mas que vai se servir dessas pessoas que são de grupos minoritários como uma espécie de álibi, né? Para continuar sendo espaços que discriminam e as pessoas que ali comandam continuam discriminando, dizendo o seguinte: bom, agora existe um negro aqui, olha só, agora nós temos um negro, temos uma mulher, temos uma pessoa LGBT, né, dos grupos LGBTQIA+. Então, nesse sentido, nós não precisamos fazer mais nada. Então, quer dizer, o sistema está funcionando, quando na verdade é apenas uma forma de maquiar, de enganar, e de mostrar que existe uma certa igualdade, onde na verdade as relações de poder continuam as mesmas. Agora, respondendo a sua pergunta, falei depende. Então, ao mesmo tempo, o que significa ter pessoas de grupos minoritários nesse espaço? Significa também que a luta, a pressão dos grupos minoritários está, de alguma maneira, afetando a dinâmica dessas instituições. Por isso que eu gosto de fazer uma diferença entre racismo na sua dimensão estrutural e na sua dimensão institucional. Então, quando a gente fala de representatividade, nós estamos falando, portanto, da dimensão institucional. As instituições, portanto, elas podem estabelecer distintas formas de representação daquilo que são. Então, as instituições, elas são espaços de conflito. Então, significa, se existe possibilidade de grupos minoritários ascenderem dentro dos espaços institucionais, é porque essas lutas, de alguma maneira, elas funcionam. Porque existe uma dinâmica de negociação, aquilo que Gramsci chamava, né, de consenso e violência. Estabelecer consenso para que, de certa maneira, você mantenha a estabilidade das instituições. Então, é importante, mas não é o ponto fundamental. Nós temos que entender que tipo de representatividade é essa, entender que tipo de dinâmicas nos espaços do poder estão estabelecidas, que é a política de ação afirmativa. As políticas de ação afirmativa são fundamentais, elas são resultado de uma luta histórica, né? A ação afirmativa, por excelência, né? No caso, a ação afirmativa são as políticas de promoção da igualdade, e que tem várias modalidades, tem várias técnicas de promoção da igualdade, dentre as quais aquela que nós mais conhecemos, que são as cotas, né? No caso, as cotas raciais das universidades. Então, vejam, é fundamental a presença de negros nas universidades. Isso mudou a dinâmica das universidades, isso não tem a dúvida. Agora, você me pergunta, Kennedy, o que é o ponto fundamental? Nós temos que pensar em como essas pessoas vão ficar nesse espaço, como esse espaço vai ser modificado para que outras pessoas pertencentes a grupos minoritários possam adentrar esse espaço e como esse espaço pode ser modificado. Então, hoje a discussão é a seguinte: não é só colocar o negro na universidade, é dar as condições para que ele permaneça na universidade, é dar as condições para que a própria universidade ela possa se modificar, uma vez que, tendo pessoas de grupos diferentes, é necessário que a própria universidade se abra. Eu estou falando agora do ponto de vista do currículo, estou falando agora do ponto de vista das relações dentro da universidade, para que outras pessoas desse grupo possam ali se manifestar. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu estou falando dos espaços das universidades, das empresas, estou falando dos espaços governamentais. Ou seja, o ponto fundamental é que você tenha, de maneira permanente, formas de discutir a discriminação e as desigualdades no interior desses espaços institucionais. Porque se você não tiver isso de maneira permanente, a discriminação ela não vai ceder simplesmente porque pessoas de grupos minoritários estão naquele espaço. Então, se a instituição não se modifica, não adianta você colocar pessoas dentro desse espaço sem uma política institucional para receber essas pessoas. Porque a gente sempre pergunta o seguinte: as instituições estão preparadas para receber as minorias? A gente nunca se pergunta, ou melhor, o contrário, a gente pergunta: as pessoas estão preparadas para estar nas instituições? A pergunta é o contrário: as instituições estão preparadas para receber as pessoas dos grupos? Então, esse é o ponto fundamental. E isso é feito sob medida, né? Então, a política de cotas é um exemplo muito claro. A gente tem que discutir agora de política de cotas, não é só a entrada, vamos discutir agora a permanência dessas pessoas. E temos que discutir também, de maneira a fiscalização e como a gente pode aprimorar, né, o aprimoramento da política de cotas raciais no Brasil. Esse é o ponto da discussão agora, né? Não é só a entrada, não é só estar lá, é como se está e como se pode permanecer.